Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor, louvado. Salve Maria Santíssima. Amém. Bom, alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Daniel, atualmente na coordenação do Ministério das Artes na Diocese de São Paulo. Neste tempo, o Senhor me chama. Sou casado, minha esposa está por aí, né? Está ajudando para ele dar um encontro. 6 anos vai fazer dezembro. Sou casado. Tivemos um filho, mas foi rejeitado com 2 meses, né? Está no céu, graças a Deus. Estamos aí, esperando a graça de Deus acontecer mais uma vez, né? Estou na renovação nessa caminhada já tem quase 15 anos, mais ou menos, que eu estou na caminhada. Comecei a ser servo dançando, animando toda a música, tá? Mas comecei dançando. Chamaram lá para animar o grupo, não era nem dança, né? Ministério de dança, era uma animação ali, na frente do pessoal ali, sabia dançar, fazia coisas repetitivas, né? Foi dali que o Senhor foi me colocando e fiz o seminário de vida, participei desse grupo de oração, era lá na paróquia de Santana, na Zona Norte, um grupo de oração grande. Só que a minha paróquia de origem é aqui no Lausanne, aqui próximo, e não tinha grupo de oração. Então foi daí, depois do seminário de vida, depois dos seminários que eu fiz de dons, experiência de oração, todo esse processo, que o Senhor me chamou para fundar esse grupo de oração que já havia muitos anos que não existia. Então, desde a minha coordenação ali, o grupo existe, graças a Deus, até hoje, né? Foi através do Ministério de Música que nós começamos esse grupo de oração. Já tocávamos na missa, já iniciávamos um trabalho com a música dentro da igreja, de evangelização, mas o Senhor me queria que eu coordenasse. Então, desde que eu comecei na renovação, tem tudo a ver com o carisma da coordenação, né? Então, desde lá, coordenei a coordenação por 6 anos, e depois eu comecei, aqui tem os setores, né? Então, ajudei nos setores do Ministério de Música e Arte, chamado a estar na região, e agora com a Diocese de São Paulo. Quando recebi o convite para coordenar a Diocese de São Paulo, minha primeira, na gestão da Maria Helena, antes da gestão da Maria Helena, já havia um convite que não deu certo, né? Eu estava na região Santana, fiquei durante 4 anos aqui, à frente do Ministério de Música e Artes, só que foi bem no finalzinho, né? No terceiro ano que eu estava aqui, que veio o convite, só que não deu certo. Tinha uma pessoa que estava coordenando na Diocese, ela tinha se afastado e me chamaram, né? Eu era o único da Diocese que estava atuante, né? Coordenando o Ministério. E eu continuei na região até o final. E durante a minha caminhada, me chamaram muito também a uma vida consagrada numa comunidade. Hoje eu sou fundador de uma comunidade chamada Trilha da Luz, que o nome veio do Ministério de Música. É um fruto do Ministério de Música essa comunidade. Hoje nós estamos no 3º ano desse caminho. Tem mais irmãos. Engraçado que os irmãos que estão caminhando, fazendo o postulantado das comunidades, é tudo do Ministério de Música. Então, nós caminhamos assim, né? Com esse chamado de Deus. Então, há 3 anos atrás, antes de aceitar o convite, de estar à frente, representante do Ministério de Música e Artes, meu sentimento na hora foi não, dizer não. Eu ia dizer não lá pro pessoal, que no dia que teve uma assembleia da Arquidiocese, a Maria Helena foi eleita, ajuntamos as regiões que tinham as coordenações ou o ministério, né, para a assembleia, e eu estava lá, representando a região Santana. E eu já estava disposto a dizer não para continuar o meu caminho com a comunidade. Eu estava decidindo a dizer não. Só que Deus interviu ali, né? Na reunião, na oração, estava aquele núcleo, separou-se os ministérios para orar, e durante a oração,
Deus revelava algo que aconteceu há 5 anos, mais ou menos, atrás, quando eu participei de um encontro que o Carlos estava à frente na arquidiocese, onde nós estávamos ali orando e de repente teve uma visualização que foi que Deus suscitou através de mim, né, essa visualização. E aí foi se lembrar dessa visualização, nem lembrava mais, né? Depois de tanto tempo, eu nem lembrava mais. E Deus mostrou ali na prova. E todo mundo falou: Daniel, Deus está chamando você, diga sim, né? Fala, o pessoal que estava ali. E eu falei: é porque Deus está mostrando que eu vou. Eu já estava decidindo que não iria aceitar. É porque Deus mostrou como seria o caminho. Eu obedeci ao chamado de Deus. Eu disse sim, Senhor, vamos lá. Né? E a comunidade continuou o mesmo caminho junto com a renovação. Né? Nós não estamos desligados, como às vezes tem algumas comunidades que não caminham junto, né, com o movimento, mas eu decidi caminhar. O nosso sentimento, o nosso pensamento dentro da nossa comunidade é caminhar junto com a renovação. É caminhar unidos, é ser servo dentro da renovação carismática, nunca abandonar o fruto que foi dado por nós. O fruto que nasceu desse movimento. Então, irmãos, a partir desse caminho de obediência que nos fala, né? Hoje nós estamos envolvidos em todo tipo de regras, né? Tudo a nossa vida, nós obedecemos a algo. Tudo que nós fazemos, nós obedecemos a algo. Se você vai se você estuda ou trabalha, você obedece ao seu chefe, obedece a alguma coisa, alguma regra específica. Tudo somos submetidos à obediência. Tudo o que fazemos. Você obedece ao seu pai e sua mãe? Mais ou menos. Eu trabalho com transporte escolar. Tem uns anjinhos lá, né? Todos os dias lá com mais ou menos uns 80 aí por dia, né? Dos períodos da escola. Vocês acham que eles obedecem? Tem uma faixa etária aí de 7 anos até 14 anos, 15 anos que eu levo essas crianças. Quem é professor aí ou trabalha em educação com criança, sabe como que é, né? Eles obedecem muito. E nós precisamos colocar regras, nós precisamos estar colocando esses anjinhos, né? Às vezes atrapalha a gente. Mas somos um tudo, desde criança, desde que nós existimos, nós somos sujeitos a obedecer a algo que está no mundo, a algum sistema, nós obedecemos tudo. Até você que anda de carro, motorista, vai lá, passa tem um farol lá, né? Semáforo. Se está vermelho, você vai fazer o quê? Vai parar ou vai continuar? Para. Todo mundo para. Será que todo mundo para? Isso acontece nos acidentes aí que nós vemos na televisão, né? Aconteceu isso aí. Um bendito lá que dá um vermelho, o cara está 1 quilômetro lá, o amarelo, né? Aí o cara não dá tempo. Aí o cara vai lá, pisa, né? Dá tempo. Deu o amarelo, o cara. E acontece o quê? Algum acidente. E nós, pelo nosso pecado original, nós carregamos isso, né? A desobediência. Nós desobedecemos. Somos obedientes em tudo o que nós fazemos. Nós sempre fomos obedientes. Você nunca foi desobediente? Olha para o irmão aí, vê a cara dele e fala: você sempre foi obediente? Irmão? Vê se ele vai olhar aí. Você viu a cara dele aí, como é que ficou? Você sentiu aí que o irmão obedece ou não? Obedece, irmão? Sim ou não?
Nosso movimento, como o Marquinhos diz, às vezes as pessoas falam, né? Às vezes tem uma crítica do nosso movimento, né? Por que o movimento caiu tanto? Tem pessoas que falam, né? Por que não acontece mais as graças, né? Por que não vê pessoas levantando de cadeira de roda? Por que não deu muito certo de chegar? Eu já vi. Eu tenho um tempinho de caminhada ali no Morumbi, eu já participei no Morumbi de 7 anos de idade, era moleque. Na época lá o Monsenhor Jonas falou que alguém ia levantar na cadeira de roda e ia lá no palco, lá onde eles estavam, lá no Morumbi, lotado. E eu, como moleque, eu ficava dando volta lá no Morumbi, né? Gostava das voltas todinha lá naquele anel superior lá de cima, que hoje em dia acho que não dá mais para dar volta, antigamente dava, volta todinha. Eu, como criança, estava ali, mas eu ficava atento àquilo que as moções falavam. E de repente, na hora que ele falou, eu parei. Ah, mas eu quero ver, né? Como criança, né? Peraí. Quem é que vai levantar? E lá embaixo, eu estava lá em cima da bancada. Eu vi o rapaz assim, levantando de cadeira de roda lá e saindo. É uma lembrança que eu carrego de criança até hoje. Tá, meu pensamento. Na hora que eu penso em milagres, em graças de Deus, em tudo aquilo que Deus fez, é o que vem. As pregações do Padre Léo, quando eu participava da Canção Nova, ele também falava lá. Quem é mudo aí, com oração lá, mandava a pessoa falar, a pessoa voltava a falar. Pessoas que estavam na minha frente, eu vi se levantando de cadeiras de rodas. Com todas essas graças, eu presenciei na renovação carismática. Por que será que a graça de Deus não acontece até hoje? Por que será que nós não vemos muito? Será que tem a ver com a desobediência? A desobediência do quê? Quem é o fundador do nosso movimento? Quem é o fundador do nosso movimento? Nós estamos obedecendo ao Espírito Santo? Nós estamos sendo fiéis ao Espírito Santo de Deus dentro do nosso movimento? Nós estamos recebendo a graça e seguindo, fazendo seguimento dentro do nosso movimento, aquilo que é para ser seguido? Nós estamos sendo sujeitos a fazer a vontade do nosso movimento? Muitas vezes nós procuramos as nossas vontades. Muitas vezes nós queremos aquilo que é favorável a nós. E não aquilo que Deus quer, o Espírito Santo quer. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus que rege o nosso movimento. Nós devemos obedecer ao Espírito Santo. Nós devemos ser fiéis à moção do Espírito Santo dentro do nosso movimento. Se os ministérios soubessem a graça que está sendo retida aos moldes de Maria. Aqui na Arquidiocese são 300 e alguma coisa, 350 grupos de oração. Nas dioceses de Guarulhos são quantos mais ou menos? 80. Seria mais ou menos, se a gente juntasse as duas dioceses, 400, quase 500. Se pegarmos 2 por grupo de oração, se fosse fiéis a estar num retiro desse, ia dar mais de 1.000 pessoas. Esse lugar aqui não ia ser o local para ser. Deve ser um lugar muito maior. E por que será que os irmãos não estão lá? E por que será que os irmãos não estão querendo seguir a vontade de Deus? Estamos nos moldando com Maria? Você está recebendo graça nesse ponto? Ontem eu estava conversando com família, aqui, né, que nós estávamos organizando, e nós estávamos falando disso. De quanto é difícil trazer o irmão para um ponto do próprio movimento. Porque se nós pegássemos os irmãos que são mais conhecidos, Eugênio Jorge, se pegássemos os irmãos aí que são mais na Dunga, aí sim, eles iriam vir, ia estar lotado, a gente teria que arrumar um lugar maior. Mas nesse tempo, essa não é a realidade. Esses irmãos são ótimos. Não estou dizendo que não é para trazer os irmãos para pegar, mas não. Nós precisamos viver o que é a missão do Espírito Santo dentro do nosso movimento.
Se esses irmãos soubessem a graça que nós estamos recebendo nesse dia de hoje, sim ou não? Se soubessem a riqueza que é um encontro desse, se soubessem como é um encontro desse, esses irmãos buscariam refúgio, buscariam esse abastecimento que nós estamos vencendo. Eu dá até um tempo para tomar uma água. Né? O pai obedeceu ao pai do filho, né? Abra sua palavra em Lucas 1. Lucas 1, 38. Lucas 1, 38. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria disse: eis-me aqui. A serva do Senhor. Outras traduções vai falar escrava do Senhor, né? Esse foi um maior acontecimento. Juninho Cassimiro, uma das pregações que eu vi ele fazendo, foi o maior acontecimento que teve na face da terra, foi esse aqui, onde o céu parou, onde teve o Deus ficou assim, Deus Pai ficou assim, os anjos aqui, e olhando exatamente esse momento. Esse momento do sim. Esse momento onde Nossa Senhora ia dizer sim para o plano de salvação da humanidade. E como ela foi humilde, é lógico que Deus esperava, mas ele ficou na expectativa, lógico, né? Ficou na expectativa. Teve a expectativa. Teve a expectativa do sim. E como teve a expectativa que Deus olhasse e falasse dela, vai fazer sim ou não, ela falou sim. Nossa Senhora esvaziou-se de todos os planos que ela tinha na vida dela para viver o plano da salvação de Deus. Um escravo, ele não tem vontade própria. Um escravo, ele obedece, ele não tem mais vontade própria. Quem é escravo, é escravo. Obedece e pronto. Maria foi escrava porque ela obedeceu a Deus em todos os momentos da vida dela. Maria se escravizou porque o plano de salvação estava na vida dela, de gerar o Filho de Deus, de estar com Deus. Ela precisava esvaziar-se. Nós estamos nos esvaziando de tudo isso. Você viu como é que a gente falou de humildade aqui? Dentro dessa nossa falsa humildade que nós carregamos, porque o músico tem o seu orgulho próprio, né? Juninho fala que o orgulho anda lado a lado com nós. A vaidade. Anda lado a lado com o Ministério de Música, né? Com o Música e Artes. Anda lado a lado com nós. A todo momento, se nós dermos uma brecha, vai entrar e nós vamos deixar a nossa vaidade, vamos esquecer de Deus, né? Por um momento. Só deixar nós aparecer. Maria obedeceu à vontade de Deus. Maria esvaziou-se de tudo para seguir o caminho de Deus. Aqui no livro do Aos Moldes de Maria, alguém já viu esse livro aqui? Alguém tem esse livro aqui? Ó, é fácil. Você entra no site da RCC Brasil, lá você consegue fazer o pedido. Esse livro, Aos Moldes de Maria, do nosso coordenador nacional, Juninho Cassimiro, está disponível lá, né? Só você entrar e você pode adquirir. Aqui está as virtudes da Nossa Senhora, obediência, humildade. E aqui é um conteúdo riquíssimo. Eu vou ler aqui para vocês uma parte que fala da obediência.
onde ele cita aqui uma parte do Frei Raniero Cantalamessa. Ele fala assim, ó, Maria se esvaziou-se de si a fim de viver somente a vontade de Deus. Esse total esvaziamento é o grande ato de obediência. Com essas poucas e simples palavras, realizou-se o maior e mais decisivo ato de fé na história do mundo. Essa palavra de Maria representa o cume de qualquer comportamento religioso perante Deus, porque expressa de maneira mais elevada a passiva disponibilidade unida à ativa prontidão, o vazio mais profundo acompanhado da maior plenitude. É isso que Nossa Senhora fez. Assim que ela obedeceu, ela esvaziou-se. Ela deixou as vontades dela de lado. Durante toda essa minha caminhada, visitando o grupo de oração, às vezes tocando em outros grupos de oração, teve uma vez no setor que eu ajudava os grupos a ministrar o louvor, às vezes não tinha nem alguém tocando, mas a necessidade era tanta que o coordenador gritava, Daniel, por favor, me ajuda lá, vai lá. Às vezes eu saía do meu grupo de oração e ia para outro grupo de oração para ajudar. Alguns grupos de oração que os coordenadores relatavam por que o ministério não estava mais lá, tinha a ver com a desobediência. Porque não aceitava aquilo que o coordenador do grupo de oração falava para o ministério. E vice-versa, até o coordenador não aceitava algumas coisas do ministério e ficava essa intriga. Quantos e quantos grupos de oração, e não são poucos, irmãos, são bastante, que às vezes tem coordenador que não conversa tanto com o Ministério de Música. Às vezes deixa lá, porque se às vezes o coordenador vai falar com o Ministério, às vezes dá um dodói, né, no Ministério de Música, né? O Ministério sempre é sensível, né? Acontece um machucadinho. Aí, ó, vai embora. Hoje a realidade, infelizmente, dos nossos grupos de oração é que, às vezes, o coordenador do grupo de oração, a necessidade de grupo de oração é tanta de um músico, principalmente aqui na Arquidiocese de São Paulo, é tanta de alguém que toca um violão, principalmente, que às vezes pega qualquer pessoa. Às vezes pega até pessoa que não nem frequenta a igreja direito. E isso eu já vi acontecer. E coloca lá para estar à frente. Vai estar à frente. O que esse músico vai trazer para o povo, né? Será que vai trazer Deus para o povo? Será que ele esvaziou-se de si para levar Deus para o povo? E não só essa realidade. No começo lá da minha caminhada tinha ministérios fantásticos que tocavam muito, tinha uma formação assim grande. E por não fazer a vontade de Deus, por não obedecer, e obedecer não é você mandar e o outro esperar e obedecer regras, né? Obedecer é você saber que aquele coordenador que está à frente foi designado por Deus. O coordenador que está à frente neste momento, é por isso que nós não ficamos presos a uma coordenação. Sempre está trocando, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos tem eleição, mas se renova mais 2, né? E fica 4 às vezes fica 4, né? E é um tempo que Deus deu a graça na vida daquela pessoa. O seu coordenador de grupo de oração está em estado de graça, porque Deus deu essa graça da coordenação a ele. Por isso, ministérios de música, dança e artes, vocês têm que respeitar essa coordenação. Vocês têm que respeitar o momento de graça que esse coordenador está. Muitas vezes você pode estar contra, porque você às vezes quer fazer à vontade, mas às vezes o seu coordenador está impondo uma coisa e você não aceita. Mas é preciso respeitar o tempo de graça nesse momento desse coordenador. E até do seu coordenador, se você tem um coordenador do Ministério de Música, ou de dança, ou de teatro, que está à frente nesse momento, é preciso respeitar esse tempo de graça na vida desse irmão. Isso não é qualquer coisa, irmão. Se cuidado, agora eu mando, né? Agora é minha vez de mandar. Às vezes tem irmão que espera uma coordenação para poder mandar. Está errado, ninguém está para mandar. Ninguém está aqui para mandar. Nós obedecemos ao Espírito Santo.
nós obedecemos aquilo que vem de direcionamento. Nós temos que estar direcionados àquilo que é moção, movimento para as nossas vidas. Nós estamos aqui para envolver todos nesse mesmo objetivo, de estarmos em estado de graça. Se você olhar para o seu coordenador do grupo de oração e ver que ele está em estado de graça, você vai se tornar em estado de graça com ele. E o seu grupo de oração vai fluir muito mais. Mesmo que às vezes você acha que o coordenador está errado, não obedeça. Obedeça. Obedeça que às vezes, mesmo você achando que está errado, às vezes Deus está inspirando ele, porque ele está em estado de graça. Deus está agindo na vida dele. E às vezes, mesmo que você não aceite aquilo que ele está impondo naquele momento, é um tempo de graça. Deus está agindo na vida do irmão. É preciso juntos. Às vezes você vê coisas que estão muito assim erradas. Lógico que nós precisamos conversar com o núcleo, conversar com os servos, mas é tempo de graça do coordenador. Ele está nesse momento em estado de graça. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: você está em estado de graça, irmão. Quando eu cheguei na coordenação do Ministério de Arte da Diocese, eu não conhecia tanto assim, a realidade do Estado, do nacional. Não conhecia tanto. Às vezes o direcionamento não chegava até onde nós estávamos, né? Às vezes parecia que existia uma barreira. E quando eu aceitei a coordenação e pude experimentar um dia, fui lá no encontro de liderança do Estado, eu falei: o que é isso, irmão? Renovação não está morta, não. Eu comecei a ver a realidade de outras dioceses, comecei a ver, porque aqui, principalmente na realidade aqui da minha região, aqui nós pensávamos que nós precisávamos correr atrás e estava todo mundo correndo atrás, mas não. Eu via o fervor da renovação, vi o Espírito Santo, o fogo de Pentecostes caindo. Eu falei: não tem isso. Não tem nada morrendo, não tem nada daquilo que os irmãos estão falando aí, não. A renovação é forte. Continua com o mesmo fogo. Continua com a mesma brasa. Continua com tudo. Fala para o irmão: a renovação continua com tudo, irmão. A renovação continua com tudo. Você que pensa que ela morreu. Olha, tira essa ideia da cabeça, irmão. Se o seu coordenador, se alguma conversa de novo aconteceu isso lá no seu grupo de oração, mude a mentalidade desses irmãos. Fala: o que eu vejo não é isso. O que eu vejo da renovação não é isso, não. Não é isso que estão dizendo. Vamos ver. Depois dessa caminhada aqui na Diocese, eu amei muito esse movimento, mas amei demais. Cada vez mais eu me torno apaixonado pela renovação carismática. Por tudo aquilo que eu experimentei do amor de Deus, de todas as graças, todas as bênçãos que tenho. E eu só procuro obedecer, eu só procuro estar fazendo a vontade do movimento, a vontade do Espírito Santo. Não tem nada que nós precisamos mexer a mais ou a menos, colocar coisa. Vamos colocar uma coisinha aqui que fica melhor, vamos colocar uma coisinha ali. E a gente quer enfeitar o nosso movimento com outras coisas, trazer de fora outras coisas. Vamos fazer isso. Não. Existe uma riqueza tremenda dentro do nosso movimento. Nós precisamos aproveitar cada coisa que está no nosso movimento. Às vezes nós vamos buscando fora, né? Mas eu não me sinto bem. E aí vai buscando fora, vai indo fazer outras coisas. E não experimenta a graça que é o movimento. Não experimenta esse tempo de graça do nosso movimento. O movimento sempre está em estado de graça, irmãos. Renovação carismática sempre está em estado de graça. Teve um padre uma vez, no começo da minha coordenação do grupo de oração,
aonde antes de mim tentaram fundar o grupo de oração, só que o padre era tão assim, não queria de jeito nenhum grupo de oração. Não queria. Tem umas irmãs do lado da paróquia, umas irmãs franciscanas, e antes, como eu falei, acho que uns 10 anos ou mais, naquela época, que não existia grupo de oração. As irmãs simplesmente tirou, né? Elas, da vontade delas, não queriam, e envolveu a paróquia inteira a não querer grupo de oração. Tipo assim, a mentalidade do povo lá da comunidade da paróquia era que a renovação era algo de loucura, né? O pessoal era meio fanático, essas coisas todas. Só que, antes da minha conversão, antes do meu primeiro amor, da minha entrega a Deus, do meu batismo do Espírito Santo, eu era coordenador da PJ, Pastoral da Juventude. Tem gente que olha todo, né? Ainda bem que se converteu, né? Eu era coordenador de grupo de jovens, só que nessa época que eu era, e eu posso falar para vocês que eu aprendi muita coisa nessa pastoral, né? Algumas coisas que não foram tão favoráveis, mas teve coisas favoráveis, né, que eu aprendi. Só que nessa época, eu era uma pessoa muito assim, era balada todo final de semana, vivia mundão, mas vivia mesmo. E esse padre presenciou tudo isso na minha vida. Esse padre não é carismático e proibia a renovação carismática lá. E eu começava a ir a alguns encontros, né? E teve pessoas que moravam próximo da minha casa, que era da renovação, que às vezes chamavam. Eu cheguei aí num dos primeiros PHNs. Eu cheguei num dos primeiros PHNs que eu acho, que eu fui lá, né? Onde não existia o Novo Rincão, era lá em cima, aquela bancada de madeira ali do lado. Não existia nada daquela estrutura fantástica que existe hoje na Canção Nova. Era bem simples mesmo, né? E eu fui naqueles primeiros PHN e cheguei lá, não tinha aquele negócio pousado, não tinha nada daquilo. Você tinha que levar a sua barraquinha, acampar, lá era esse sistema. Eu chegando lá com um bonezinho meu assim da Jamaica, lá do Bob Marley, com a planta de maconha aqui do lado, e achando que eu estava arrasando. Aí eu cheguei lá, logo na recepção, era bem do lado do cemitério, assim, colado, né, a entrada principal na época. E cheguei lá, o irmão que estava ajudando a montar a barraca, já começou a falar comigo, né? Irmão, não sei se é bom você usar esse boné aqui, né? Começou a falar as coisas para mim, né? Eu não estava entendendo nada, não é bonezinho que eu acho legal, não faço nada disso aí não, mas eu acho legal o boné, né? E usava esse boné. E foi um desses PHNs que eu senti o primeiro amor de Deus, fui batizado no Espírito Santo. Voltei de lá assim, parecia um Jasper, né? A gente, agora eu saí evangelizando todo mundo, né? É a armadura de Deus agora em mim, você é o cara agora, né? Eu saí de lá, não quero ser igual esse cara aí, o Dunga, né? Ficava ministrando, não, eu quero ser igual a ele, nem ministério de música eu era, mas eu não quero ser igual a ele, e voltava assim, né? Então a gente tentava fazer algumas coisas lá na paróquia, e esse padre via isso. Esse padre começou a olhar isso, a minha transformação de vida, né? E por isso que ele deixou fundar o grupo de oração. Porque ele viu uma transformação de vida minha, uma transformação não totalmente radical, às vezes eu não mudo radical, mas eu fui me transformando aos poucos. E um dia eu cheguei na mesa dele, ele falava nas homilias contra a oração em línguas, ele falava contra toda a renovação. Ele permitiu eu fazer a conversão, mas continuava falando mal. E os irmãos às vezes tentavam debater o padre com as coisas lá. E eu falei, um dia eu vou lá um dia lá. Fui lá um dia falar com o padre. Falei, padre, mas por quê, né? E a gente tinha muita amizade. Eu e o padre lá na casa das coordenações e tudo. E a gente sentei lá. Eu falei, mas padre, por que o senhor pega tanto no pé da renovação carismática? Né? Eu ficava com vergonha de ser carismático na minha paróquia. Porque tanto que ele falava, e os irmãos falavam, esse negócio de oração de línguas aí, tá que nada não, né? Às vezes quando a gente tinha oração assim, eu nem ficava perto dele. Escondido, né? Para orar, eu nem orava ele. Ficava com vergonha. E aí eu sentei com o padre, falei, por quê? Por que tanto pega no pé? E ele falou que a outra paróquia que ele vinha, ele viu muitos exageros. E é um padre que conhecia o movimento.
padre muito inteligente, conhecia o movimento, ele sabia muitas coisas, sabia muito mais do que eu sabia naquela época. Ele falou, se a renovação carismática vivesse aquilo que ela é, ele falou que ia muita loucura. Por isso que ele deixou ninguém, mas esse pessoal que vem aqui, manda embora mesmo, manda embora. Né? Ele deixou eu coordenar o grupo de oração, porque ele viu a transformação na minha vida. Ele falou uma frase, até hoje, eu guardei isso no meu coração. Ele falou assim, as pastorais aí, cada um tem as suas próprias fundações, né? E ele falou assim, já vi muito movimento acabar. Mas a renovação é um movimento do Espírito Santo. Ele falou desse jeito, a renovação é um movimento do Espírito Santo. E eu vejo que ela não vai acabar. Né? Mas só que ele tinha esse cuidado, tomar cuidado com os exageros, com as coisas que acontecem. E aí eu peguei isso, e nesse norte, nesse padre, eu fui caminhando nisso. A não exagerar. Né? Antigamente a gente gostava de uns pulos lá no grupo de oração, né? De virar cambalhota, fazer algumas coisas exageradas, né? É oração, né? O pessoal falava que era o som da pipoca lá, e o pessoal. A gente gostava também, né? Nunca vou falar para vocês que eu não gostei, mas um pouco de exagero, né? Não é tão ruim assim, né? E nós começamos a seguir essa linha da obediência daquilo que é para ser obedecido. Nunca fugir daquilo que não é para ser. Nunca buscar algo que não é o direcionamento correto nesse momento. Nós precisamos, irmãos, deixar que o grupo de oração seja sempre tudo no nosso ministério. É ali que nós somos chamados a servir. Nós não somos chamados a servir fora. Sim, podemos evangelizar fora, mas o nosso primeiro chamado é dentro do grupo de oração. Muitos ministérios, às vezes, têm uma formação gigante, mas vai um só lá tocar no grupo de oração, e quando tem missão fora, está todo mundo. Os irmãos cochichando aí, né? Mas acontece isso. Às vezes tem irmãos que estudam, lógico, tem a dificuldade, mas se deixa no comodismo de não buscar viver o direcionamento correto do momento. E acaba se afastando. Como exemplo de Maria, deixa-se moldar. Olhe para Maria, irmãos, e veja o quanto que ela obedeceu. E quanto Jesus a obedeceu. Maria foi obediente. Jesus veio em Maria. Tanto Maria obedeceu a Jesus, como Jesus obedeceu a Maria. Olha que coisa, né? Tem uma vez que o Eugênio Jorge estava ministrando, ele falava, imagine Maria no berço, falando, meu Deus, meu filho, meu Senhor. E ela estava confundindo a cabeça, né? Como, meu Senhor, meu Deus? Às vezes Maria poderia até estar ajoelhada lá, né? Adorando Jesus, ela sabia. E Jesus se submeteu à obediência de Nossa Senhora. Nossa Senhora teve que ensinar Jesus. Você imagina esse período, até a vida de missão, né? de Jesus, que foi a partir dos 30 anos. Você imagina desse tempo para cá que na Bíblia não há como é que foi, né? Quando Jesus tinha 27 anos, 25 anos. Ele viveu como uma pessoa normal. Mas ele viveu na obediência à Nossa Senhora. Como nós obedecemos a nossa mãe. Sabe que Nossa Senhora está falando na orelha de Jesus? Não, né? Jesus não foi assim desobediente. Não foi desobediente, né? Não teve essa desobediência. Mas Jesus obedeceu a Maria. Fazer tudo o que eles nos disseram. Nossa Senhora viveu a obediência desde o nascimento, desde o sim dela até a cruz. Até a cruz, Nossa Senhora foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Nossa Senhora obedeceu ao Senhor. E esse é o nosso chamado, irmãos.
a obedecer à vontade de Deus em nossas vidas, a obedecer ao chamado que Deus tem na sua vida, a obedecer aquilo que Deus confiou no seu ministério. Qual foi o chamado? Qual foi a graça? Qual foi a profecia que foi dada na sua vida? Obedeça. Seja fiel a esse chamado. Seja fiel à vontade de Deus dentro do seu ministério. Não vai buscar coisas ilusórias. Mas agora nós estamos tocando bem, cantando bem. Vamos lançar um CD aí, né? Se não for vontade de Deus, irmãos, não vai. Não vai, porque você vai cair do cavalo, irmãos. Você vai perder a graça. Se não é vontade de Deus, não vai, irmãos. O meu irmão ali, o Ederson, que é do Ministério de Música, que é do mesmo Ministério de Música, ele tem um monte de canções lá. Ele tem um monte de qualidades também, né, esse irmão. Compôs um monte de música. E nós conversamos sobre isso. Se fosse a nossa vontade, já era para que a gente lançasse um CD logo. Mas nós vimos o tempo, esse tempo não é a vontade de Deus para nós. Então, para que eu vou fazer algo da minha vontade se não é a vontade de Deus? Se não é a vontade do Senhor? Vamos deixar os planos de Deus acontecer na nossa vida? Sim ou não? Sim. Os meus passos são teus, Senhor. Nós temos que fazer essa oração com essa canção. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. É isso que nós temos que viver na nossa vida. Vamos ficar de pé? Abrir-se ao querer de Deus. Abrir-se à vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida. A vontade do Senhor. Pensa quando estiver cantando aquilo que tudo Deus falou na sua vida. Aquilo que Deus profetizou na sua vida. E mesmo que Ele não profetizou, ou vai acontecer, mas qual que é o sentimento que você sente que Deus está falando no seu coração? Esvazie-se, irmãos. É simples assim, deixar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Vamos cantar juntos. Quem sabe cantar, canta forte, canta com fé, com convicção, esvaziando-se de si mesmo. Eu me abro a Eu me abro a teu querer. Eu me rendo. Eu me rendo a tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você. Só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. No tanto que eu já chorei. Que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, Sem ti, nada posso fazer. nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu Se se o procura. céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. Meus passos são O teus. meu próximo minuto é O teu. próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em Feche ti. os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus.
O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, Se não for assim, não me deixe ir. erga os braços. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me. Leva-me, Senhor. No início, eu me abro ao teu querer. Eu me abro a teu querer. Eu me rendo. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Declare na sua vida, irmão, na sua vida. Quero conhecer. Quero conhecer teus planos. Os passos que descem você. Os passos que descem você. Só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, Nada posso fazer. nada posso fazer. Aonde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são Os teus. meus passos são O teus. meu próximo minuto. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixe ir. erga os braços, irmãos. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. leva-me. Leva-me, Senhor. Olha lá para Chile, ela se abra a vontade do Senhor. Vai se abrir essa unção do Espírito na sua vida. Esvazie-se, irmãos. Deixe o Espírito Santo ungir a sua vida. Se abra. Damos a graça, Senhor, que nos submetemos à tua vontade. Damos a graça, Senhor, nessa noite. Disponibilidade, Senhor, de esperar a tua vontade. Ensina-nos, Senhor. É um grande desafio para nós, irmãos. Deixar a vontade do Senhor acontecer nas nossas vidas, nos nossos planos. Nós artistas muitas vezes deixamos a nossa arte nos roubar de Deus. E precisamos experimentar esta graça de deixar o Senhor ir à frente dos nossos planos como artistas mesmo de Deus. Nós cantamos tantas vezes essa canção, mas muitas vezes não deixamos Deus realizar o plano dele
na nossa vida por meio da nossa arte. E é o momento que eu e você temos, irmãos, de fato, de nos submeter à vontade de Deus. É uma palavra muito séria, nos submeter à vontade de Deus. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, submetemos aquilo que nos alimenta. Mas o Senhor nos dá essa graça, irmão, irmã. O Senhor nos dá essa graça e coloca em nosso coração. Por isso que Ele nos trouxe até aqui nessa noite. Porque precisávamos ouvir essa vontade de Deus para nós. Nos submeter aos planos de Deus. Ele te trouxe, me trouxe aqui, para juntos descobrirmos a vontade de Deus. Deixar Deus guiar. Deixar Deus nos conduzir. Nós estaremos à frente muitas vezes. Mas, irmãos, precisamos desaparecer para que por meio da nossa administração o Senhor cresça. E esse é o grande desafio do artista. Desaparecer para que o Cristo cresça. Cantemos mais uma vez o refrão desta canção para finalizar este momento. Sentir, diga isso para o Senhor, sentir. Sentir, nada posso. E assim, sem o Senhor nós não conseguimos mesmo. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Segura um pouquinho. Pensa naquilo que você planeja para o seu ministério, para o chamado que Deus fez para você. Mas coloque Deus à frente. Peça para que Deus concretize primeiro o plano dele para o seu ministério. E aí a gente pode cantar os meus passos. Cante com isso, com força. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Cante com fé isso, os meus passos. Os meus passos são teus. Com convicção, diga isso para o Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, nada é nosso, Senhor. Se não for assim, nós não queremos, Senhor. Pai, cale a nossa voz. Se não for assim, Senhor, faça o que nós queremos, Senhor. Para que a partir daí a graça, a tua graça, Leva-me, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.